como é que a gente pode afirmar, né, que nós aqui estamos vivos em função da ótica? Como é que pode as pessoas de hoje em dia estarem vivas em função de instrumentos ópticos inventados, né? Não se esqueçam, galera, que a gente só está vivo devido ao avanço medicinal, avanço da medicina, e principalmente quem já teve infecção, né, já se curou com antibiótico aí, provavelmente morreria se não tivesse tomado amoxicilina, né? Então, na verdade, a gente não percebe isso, né? Uma coisa que eu também fiquei assustado quando eu fiquei sabendo que toda a vida que eu tomei antibiótico, eu provavelmente iria morrer se não tivesse tomado antibiótico. Uma coisa meio assustadora, né, cara? Que é uma coisa tão corriqueira, tá com infecçãozinha na garganta, tá tudo bem, vamos levar no médico. Ah, amoxicilina, tu tomou, zerou. Mas poderia evoluir para algo fatal aquela dor de garganta se não fosse tratado com antibiótico, né, cara? Que loucura! E como é que se descobre o antibiótico? Fazendo experimentos. E como é que se sabe se o fungo ou a bactéria morreu ou não morreu? Olhando no microscópio. Então, se o microscópio não tivesse sido inventado na base de lentes e espelhos, beleléu, chablau, acabou. Então tu vê, cara, às vezes a gente não tem noção de como a ciência é foda, né, cara? Por isso que eu sou fã da ciência. Porque eu vejo como a física tem salvado a humanidade em vários aspectos, né? Desde a invenção da bomba atômica até a invenção de instrumentos mais simples como as lentes e os espelhos. Aliás, essa parte que eu vou te mostrar agora é graças a esses avanços em ótica que nós sabemos que não estamos sozinhos no universo, que não existem só nossas 100 bilhões de estrelas, que além das nossas 100 bilhões de estrelas, existem bilhões e bilhões de galáxias nas bilhões, né, bilhões e bilhões de estrelas nas bilhões de galáxias perdidas por aí. Quem foi que descobriu isso, vocês lembram? Quem foi que descobriu que essas coisinhas brilhantes que a gente vê aí no céu, algumas delas não são estrelas, são galáxias? Vocês sabem quem foi o cara que enxergou isso? Começa com H, termina com Bow. Hubble, muito bem! Hubble foi o cara. E sabe como é que ele fez isso? Com um telescópio. Com um telescópio. E esse telescópio tinha como base de seu funcionamento um super espelho. Então tu vê, cara, a gente só começou a enxergar as galáxias distantes e estudá-las, entendeu a estrutura do universo, depois que os espelhos avançaram um pouco. Olha só que bonito que eu vou te mostrar agora, meu querido. Espelhos esféricos. Primeira coisa boba são as estruturas, ou elementos. Ó, fiz uma esfera aí pra vocês, finge que ela tá perfeita. Dá muito trabalho fazer uma esfera de vidro, então eu vou cortar ela aqui, ó, vou deixar só a calota esférica. Tá vendo a calotinha ali? Só essa partezinha ficou, ó. Só a calotinha esférica. Vou pegar uma linha imaginária que passa bem pelo centro dessa calota esférica. A partir de hoje chamaremos de eixo principal. Principal do espelho. Isso aqui era o quê? O que é aquilo ali? É o centro da esfera que eu fiz, não é? Portanto, a partir de hoje, aquele Czinho vai ser chamado de centro de curvatura. Nome justo? É o centro da curva que o espelho faz. Centro de curvatura, perfeito. Ponto muito importante também dos espelhos é esse ponto onde o eixo principal bate no espelho. Aquele pontinho ali é muito importante, chamado de vértice. Vértice. Agora, o ponto mais importante de um espelho esférico é esse ponto médio entre vértice e centro de curvatura. É o chamado foco do espelho. Esse ponto é importante. Foco. Focaliza, né? Arruma o foco. Às vezes o cara está falando isso a vida toda sem saber do que está falando na verdade, né? Agora já sabe que é o foco, na verdade, de uma câmera, por exemplo. Foco é um ponto específico do espelho que compõe aquele instrumento óptico. No caso das lentes, né, também vai ter foco, nós já vamos chegar lá também. Muita atenção! Essa distância daqui até aqui, ó, seria o raio da esfera que originou o espelho. Por isso nós chamaremos de raio de curvatura. R. Raio de curvatura.
E outra distância muito importante é essa distância que vai do vértice ao foco ou do foco ao centro de curvatura, que é chamada de distância focal. F. Distância focal. Distância focal. Observem mais uma vez que não houve grandes avanços aqui. Eu só apresentei para vocês os elementos do espelho. Botei o nomezinho de cada parte do espelho. Alguém arriscaria uma relação matemática entre a distância focal e o raio de curvatura? Obrigado. 2F igual a R, ou R igual a... ou F igual a R sobre 2. 2F igual a R, como o amigo falou, F igual a R sobre 2, tanto faz. Parabéns, garoto. Gostei de ver. Esta relação matemática nós necessitaremos dela, mas eu não fornecerei. Porque é muito básica essa informação, né? O aluno tem que entender um pouquinho da estrutura do espelho para descobrir aquela relação ali. Outra coisa muito importante, além de conhecer os elementos do espelho, eixo principal, vértice, centro de curvatura, foco, distância focal, que é diferente do foco, e raio de curvatura. O aluno tem que saber classificar o espelho. Classificação. Que classificação é essa? Ou ele é chamado côncavo, ou ele é dito convexo. Cuidado, gente, o espelho para ser côncavo ou convexo, não importa qual é o formato dele, o que importa é qual parte dele está espelhada. Lê para mim. Cavou. Se tu cavou o espelho, ele fica côncavo. Então, ó, a parte rabiscada é a parte não espelhada. Tu concorda que esse espelho cavou? Cavou, côncavo. Beleza? Para ficar côncavo esse aqui eu tenho que espelhar onde? A parte da esquerda ou a parte da direita? Deixa eu ver. Se eu espelhar da esquerda, ó, aliás, né? Se eu espelhar a da esquerda, realmente, ó, ela fica cavadinha a superfície. Aí cavou, côncavo. Até porque se algum dia tu estiver na praia e tu começar a cavar e aparecer isso aqui no lugar que tu cavar, aí tu te interna. Beleza? Porque geralmente o cara tá na praia, cavou, fica assim. Concorda comigo? Tu vê, cara, eu tinha dificuldade de decorar qual era o espelho côncavo e qual era o espelho convexo. Aí um dia em casa eu percebi, mas está escrito ali na frente, cavou. Se tu cavou o espelho é côncavo, pelo amor de Deus. Né? Então parece bobagem isso, mas é importante, ó. Cavou é porque é côncavo. Ó, não cavei, concorda comigo? Não cavei para ficar assim, ó. Então é convexo. Outra, ó, olha ali, ó. Cavei? Não, não cavei, então é convexo. Observe que eu fiz um espelho côncavo virado para a porta e um espelho côncavo virado para mim. Fiz um espelho convexo virado para mim e um espelho convexo virado para a porta. A parte rabiscadinha é a parte não refletora. Parte refletora, cavou? Côncavo. Simples assim. Se tu sabe um pouquinho sobre os elementos do espelho, se tu conhece a classificação dos espelhos, côncavos e convexos, agora já vai estar chegando na parte interessante da matéria. A parte mais cobrada da matéria está chegando agora. O que eu vou te mostrar agora, raios principais ou raios característicos. São raios que nós vamos nos acostumar a desenhar nos espelhos, porque são raios fáceis de desenhar. Quando o meu professor me ensinou essa parte, ele se esqueceu de falar o seguinte: Otávio, esses raios nós só estamos desenhando eles dessa maneira para poder respeitar as leis da reflexão. Como ele não me falou isso, a sensação que eu tinha é que aqueles raios eram meio que magicamente conduzidos pelo espelho. Mas na verdade, pessoal, a luz vai bater na superfície espelhada e vai se refletir de acordo com as leis da reflexão. Então olha só esse raio aqui, ó. Esse raio que atinge o espelho paralelamente ao eixo principal. Se o raio atinge o espelho paralelamente ao eixo principal, é mais ou menos como se ele estivesse atingindo um espelho plano, cuja normal estivesse batendo bem no centro de curvatura. E já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o raio refletido vai bater no foco. Tu vê, o professor ele se esqueceu de falar que isso acontecia porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de
reflexão. Então, geometricamente, dá para confirmar que para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, o raio que chega paralelo sai pelo foco. É assim que vocês repetem. Chega paralelo, sai pelo. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega foco, paralelo. Paralelo, foco. Ah, é verdade, hein? Os raios de luz não são reversíveis? Se eu fizesse um raio de luz chegar pelo foco, ele teria que ser refletido paralelo. Esse raio é o meu raio predileto, porque já vem 2 em 1, vem embutido 2 em 1, e é um raio bom de desenhar. Todo raio que chega paralelo sai pelo foco. É mágico o foco, professor? Não, é só para obedecer a segunda lei da reflexão. E todo raio que chega pelo foco sai paralelo à reversibilidade dos raios de luz. Olha que interessante. Queres botar fogo com espelho? Ele vai ter que ser côncavo, que nem esse. E é só tu colocar o matinho seco bem no foco e apontar o espelho para o sol, porque os raios que chegam no sol chegam para, quando atingem o espelho, se concentram no, bota fogo no foco. Beleza? E se eu quiser um farol que ilumine sem ser com feixes cônicos divergentes, com feixe cilíndrico, eu vou botar o filamento da lâmpada onde? Bem no foco, e aí aqui vai estar o farol do carro. Os raios que passam pelo foco saem, aí seria um feixe de luz cilíndrico. Ele nem abriria, nem fecharia. Seria um feixe de luz que manteria os raios de luz paralelos. É assim que é o carro do teu pai. Se a luz é luz baixa, o filamento fica exatamente no foco. Já percebesse, né, que o farolzinho ele é curvo, né? Certo? É um pedaço de um espelho esférico aquilo lá. Certo? E o filamento da lâmpada está bem no foco. Assim, quando acende a lâmpada, a luz sai paralelamente do farol do carro. Chega paralelo? Chega pelo foco. Muito obrigado. Outro raio que eu gosto muito de desenhar é esse raio que atinge o vértice do espelho. Quando o raio atinge o vértice do espelho, meus amigos, é como se ele estivesse atingindo um espelho plano aqui, ó. Aí eu uso esse macetezinho da sinuca aqui para poder acertar onde é que ele vai ser refletido. Ó. Concordas que se eu duplico essa distância daqui para cá, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão? Certo? Só dupliquei a distanciazinha ali, ó. Então a galera decora esse raio desse jeito. Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Na verdade, todo raio sai sempre com o mesmo ângulo, porque é a segunda lei da reflexão. Mas para a gente não ter que se estressar, vale a pena decorar. Chega pelo vértice, mesmo ângulo. Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Só isso. 3 raios aí já foram. Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo, sai com o mesmo ângulo. Obrigado. Último raio característico muito importante. Eu não gosto de usar esse raio, mas tem gente que prefere usar ele. Tu vai poder escolher os raios que tu vai usar na hora de desenhar. É o raio que chega pelo centro de curvatura. Ó. O raio que chega pelo centro de curvatura, ele bate no espelho em cheio, como se estivesse batendo de frente no espelho plano. O raio que bate no espelho em cheio volta sobre ele mesmo. Por isso que esse raio refletido volta pelo próprio centro de curvatura. Chega pelo centro de curvatura, é refletido sobre o centro de curvatura. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. É assim que a galera decora. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Chega pelo centro de curvatura, muito obrigado, volta sobre ele mesmo. São só 4 raios, meus queridos. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco. Chega paralelo, chega pelo foco, já foram 2 raios. Atinge o vértice, mesmo ângulo. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Observe vocês, cara, que se o cara entende as leis da reflexão, fica até intuitivo saber que se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0, ele volta sobre ele mesmo. Mas para o aluno que tem dificuldade de raciocinar e gosta de uma decorebinha, ter decorado esses raios, além de matar questões teóricas, a segunda parte aqui para fazer desenho vai ficar muito mais prático. Que espelho que eu usei para ensinar os raios característicos? Côncavo. Seria importante então eu mostrar para vocês como é que esses raios se comportariam no espelho convexo. Na verdade não muda nada, tá? A decoreba é a mesma. A maneira de desenhar os raios é que pode mudar.
1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Como é o nome desse cara aqui? Obrigado. Eixo principal. Tu vê, cara, o cara que vem fazendo esse exercício com a gente aí, ele nem estuda pra prova nesse caso. O cara tá repetindo toda hora na sala de aula, o cara vai aprender, não tem jeito. Tudo bem botar um raio aqui, ó? Sim. Não vai refletir? Olha a superfície refletora, onde é que tá, ó? Tá, isso aqui não é espelho. Do lado de cá não é espelho. Tá beleza? Só pra ver se a galera tava ligada. O seu João mostrou que tava muito atento. Agora faz sentido. Só vai ter luz para estudar na parte da frente do espelho, tá? Ele tá pendurado numa parede, por exemplo, essa parte aqui nem existe. Só estou usando essa parte aqui para fazer prolongamentos de raio de luz e me ajudar a interpretar o que está acontecendo. O raio que chega paralelo sai pelo... Só que o raio de luz não pode penetrar no espelho, né? Não é vidro, não é uma lente, é um espelho, ele bate e volta. Vai refletir para onde? Assim, ó. Vai dizer que não passaria pelo foco. Chega paralelo, sai pelo... Só que é o prolongamento que sai pelo foco. Outra, vocês concordam que uma superfície redondinha começa, joga uma bolinha forte aqui, ela tende a quicar para cima? Né? A lei da reflexão está sendo respeitada. Olha ali a reta normal, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de... Ó, a reta normal está bem alinhada com o eixo do centro de curvatura. Tá? Então, na verdade, chega paralelo, tanto para espelho côncavo quanto para convexo. O convexo é mais perigosinho porque tem que fazer prolongamento para poder passar pelo foco. Não vai adivinhar onde é que está o foco sem fazer a pontilhada, né? E se o raio chegasse de forma que atingisse o foco? Ou melhor, se o prolongamento atingiria o foco? Ele sai paralelo, reversibilidade dos raios de luz. Falta pouco, meus queridos. O raio que atinge o vértice. Mesmo ângulo. Olha o macete que eu uso para não errar o raio. Eu pego essa distância, meço com a ponta do lápis, já que não pode usar a régua no vestibular. Duplico ela para baixo. Apoio o lápis bem ali e uso ele como régua. Não é proibido usar o lápis como régua, é proibido usar régua. Certo? Então no vestibular pode usar as tuas canetas como régua. Enquanto os outros estão fazendo os rabiscos à mão tudo nojento, tu faz um rabisco perfeito. Se for uma questão discursiva, sai na frente. Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo, como todos os raios. Falta qual? Chega pelo centro de curvatura, é refletido sobre ele mesmo. Ele bate em cheio no espelho e volta. Esses são os 4 raios característicos dos espelhos esféricos. Última, chega paralelo. Chega pelo foco. Atinge o vértice. Mesmo ângulo, centro de curvatura. Volta sobre ele mesmo. O cara que manja desses 4 raios principais ou raios característicos, ele mata as questões teóricas sem dificuldade. E também desenha sem dificuldade. Devo confessar aqui para vocês que na hora de fazer o desenho, basta conhecer 2 desses 4 raios. Mas eu gostaria que tu decorasse os 4 para não dar sopa pro azar. Para não dar chance do cara te sacanear no vestibular. Essa parte que eu vou fazer agora é a parte mais bonitinha da matéria. Dá uma olhada no que vai acontecer. Vamos começar já pela situação mais delicada, que é o espelho côncavo. Depois a gente faz a situação boba, que é o espelho convexo. Olha o nome dessa parte: determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. Olha o que eu vou fazer, meus queridos. Dá uma olhada com atenção aqui, com carinho, ó. Confesso que esse nosso quadro é um pouco pequeno para essa parte, mas vai valer a pena. O que eu fiz até agora, meus queridos? Esbocei 2 espelhos côncavos. Só isso que eu fiz até agora.
Olha o nome da matéria. Determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico.